Segundo dados do IBGE de 2013, as mulheres representam 51,3% da população brasileira, ou seja, mais da metade. Ainda assim, a participação do público feminino na política é pequena e não corresponde à proporção de mulheres no país. Pensar a relação mulher e política hoje é uma coisa bem delicada, né? Porque traz pra gente, acho que, uma série de desafios e uma série de reflexões sobre a nossa construção histórica, social e cultural. Os primeiros registros sobre a luta das brasileiras para votar e serem votadas datam de 1910, quando a professora carioca Leolinda Dalto fundou o Partido Feminino Republicano e promoveu uma marcha pelo Rio de Janeiro com 90 mulheres participantes. A discussão se intensificou na década de 20, quando o Rio Grande do Norte foi protagonista. Uma lei estadual de 1927 concedeu esse direito às potiguares. E pensar que as mulheres elas tiveram direito ao voto já há um bom tempo, né? As lutas sufragistas elas estão aí já com mais de um século de existência, né? Falando aqui das primeiras feministas espalhadas por várias partes do mundo e do Brasil, a gente tem, por exemplo, a conquista do direito ao voto no Brasil em 1932, né? A conquista do sufrágio, diz que seria o voto universal. Mas a gente tem também uma série de lutas anteriores, de grupos, né, organizados, por exemplo, pela Berta Lutz, que foi uma feminista histórica. A primeira coisa que eu fiz foi de obter o voto das mulheres, porque parecia a mim que havia muita desigualdade entre os homens e as mulheres. O tempo passou e, aos poucos, as mulheres foram ganhando visibilidade no cenário político. Mas essa participação ainda está longe do ideal. A participação feminina na política brasileira ainda é baixa, sobretudo quando a gente fala de mandatos eletivos, ou seja, vereadoras, deputadas estaduais, federais, governadoras, prefeitas. Quando a gente for olhar não só dentro da política partidária, mas em todos os espaços da sociedade, a gente tem uma valorização, uma supervalorização do masculino, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai discutir do ambiente partidário, mas acaba que não só se limita ao partido, né? Se limita em todos os âmbitos em que a gente tem estado, em que a gente tem discutido, que a gente tem pautado. Não é diferente nos muitos espaços que a gente passa. Infelizmente, a figura masculina, ela é supervalorizada. Por ver que, por ainda se pensar muitas vezes que a política é uma esfera que não faz parte do universo feminino, ou que a mulher não deve atuar nessa esfera. A esfera da política é uma esfera essencialmente masculina, portanto a mulher não deve atuar, ou a mulher não é competente para atuar, e por isso muitas vezes nem sequer se investe numa candidatura de mulheres para ocupar esses cargos. Que pelo TSE, né, 31% das pessoas que são candidatas hoje, né, no estado da Paraíba, 31,8% são mulheres. São mulheres que estão se colocando para os cargos de vereança, né? Contra os 60 e tantos que são masculinos. A gente vê uma ausência de mulheres nos demais cargos eletivos. Eu tenho alguns dados aqui. No índice elaborado pela União Parlamentar, esse é um índice que avalia 146 países, o Brasil está na posição 110 de participação feminina na política formal, digamos assim, ou seja, dentro dos cargos eletivos, né? Ainda que no Brasil a gente tenha 51,7% de eleitoras, ou seja, quase 52% de mulheres votando, a gente só tem 9% de mulheres que ocupam cargos na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e somente 10% de mulheres que ocupam cadeiras no Senado, ou seja, só temos 10% de senadoras. Entre os 81 senadores, só 10%, ou seja, 8 senadores são mulheres. E entre os 513 deputados federais, um pouco menos de 10%, ou seja, menos de 51 são mulheres. Então, é um número bem baixo. Só para a gente ter uma comparação, um patamar de comparação, quando a gente fala de Câmara dos Deputados, na Alemanha, aqui a gente tem 9, na Alemanha a gente tem 32,8% de mulheres ocupando cadeiras na Câmara. E no México, para a gente não ir tão longe, né? A Alemanha é um país europeu, se a gente for procurar um outro país na América Latina, a gente pode ver o caso do México, que tem 26,2% de mulheres ocupando cadeira parlamentar na Câmara dos Deputados. Então a gente vê como realmente
existe um baixo índice de mulheres ocupando cargos no legislativo. Se a gente sai do legislativo federal e vai para o executivo, para os cargos majoritários, entre as capitais brasileiras, por exemplo, entre as 26 capitais e o Distrito Federal, entre as 27, digamos assim, centro das unidades federativas, somente 2 no ano de 2014 eram ocupadas por mulheres. Então, um número bem baixo. Ao redor também de 10%. Seria muito bom que tivesse uma cota maior de mulheres, mas como infelizmente no nosso país ainda existe o preconceito, não é? E o machismo, as mulheres é a minoria no poder. Pensar que a gente tem, por exemplo, cotas nos partidos, mas que nem sempre essas cotas elas são preenchidas da forma que a gente queria, por mulheres que realmente representem as nossas demandas, representem as nossas vontades e anseios. A gente tem muitas vezes qual cenário? Um partido, ele tem a cota de 30%, mas ele coloca mulheres só para cumprir aquela legenda, né? E essas mulheres elas não têm uma voz ativa, elas não representam definitivamente essa nossa pauta, né? Que é a do empoderamento, da ocupação da mulher nos diferentes espaços, enfim. E se a gente pensar, por exemplo, num cenário estadual, a gente tem uma Câmara composta por 36 deputados e deputadas, destes 4 são mulheres, e se a gente tirar assim, em miúdos, apenas uma realmente vem dessa luta histórica do movimento feminista e vem atender ou bater de frente um pouco com relação a essas demandas que são muito próprias das mulheres. O mais interessante é que essas candidaturas femininas, por mais que tenham aumentado, elas não se traduzem em mandatos eletivos. Então isso denota, de uma certa forma, que os partidos políticos, eles muitas vezes, eles não dão prioridade a essas candidaturas dessas mulheres. As mulheres se candidatam para cumprir cota. E muitas vezes servem de cauda para os candidatos homens, que são os candidatos de real interesse dos partidos políticos. Aí eu me pergunto, se todos esses homens estão colocados, eles estão somente para compor, né, o quadro, ou se nós, desses 31%, é que de fato somos as figuras que viemos apenas para compor aquilo que está posto na legislação dos 30%, né, e quantas de fato estão concorrendo de verdade, a partir de uma lógica, de uma necessidade, né, de apresentar projeto diferenciado a partir da lógica das mulheres para os legislativos, né? Então, acaba me fazendo eu fiquei refletindo a partir desse número. Então, não é suficiente a gente estabelecer uma política de cotas para candidaturas femininas. É importante que os partidos políticos tenham um real interesse em investir em candidaturas de mulheres, porque se isso não acontece, as mulheres vão se candidatar, mas não vão ser eleitas, porque elas não vão ser prioridade dentro daqueles partidos. Mesmo a gente sendo maioria e tal, infelizmente a gente não consegue sair de determinados ciclos, né? A gente sabe que o ciclo de opressão da mulher é muito pesado, né? Essa máquina que gira contra nós na sociedade, ela é muito pesada. É muito difícil, porque você tem uma série de fatores. Você tem um fator partidário, que acaba tendo uma maioria masculina e que se investe energia nesse sentido. A gente tem a questão da política tradicional e que reforça e referenda a questão dos nomes, né, dos nomes de família, do nome de força. Tudo isso são demandas, são questões, e eu, como historiadora, eu vejo que isso é muito antigo, né, muito mais antigo do que a gente pensa ser. Isso tem raízes históricas, tem raízes, né, durante toda essa construção da sociedade brasileira, de uma sociedade muito patriarcal, machista, durante muito tempo escravocrata. Então, é pensar que tudo isso tem uma raiz, né, tem uma raiz histórica, e que nós somos uma sociedade marcada por descontinuidades, né? Nossa cultura, o tempo todo, a gente bate de frente vamos ser contra o machismo, mas a gente tem marcas machistas. E muitas vezes até a gente mesmo que milita, de repente, até no modo como a gente expõe determinadas coisas, a gente se depara com situações em que nós somos machistas também, porque é uma estrutura que está dada. Então, é algo estrutural que passa pela linguagem, que passa pela cultura, que passa pelas identidades, que passa pelas escolhas das pessoas. Pronto, essa geração que está chegando é uma geração nova. Essa não vai ser uma geração perdida, não.
Eu tenho um exemplo claro aqui na minha cidade. Eu tenho uma creche. E as crianças já vão sendo educadas e preparadas para a convivência, para lutar, para se esforçar. A gente cria as associações. Então, o jovem está vendo isso. E eu já vejo aqui vários jovens, várias meninas se interessar por essa luta, para essa luta dos seus direitos, a luta de um Brasil melhor, de uma cidade melhor, de um município melhor. Eu estou muito confiante com essa nova geração, viu? Uma geração que não enfrentou, e eu digo aqui, essa geração minha que está sendo criada, ela não enfrentou a mazela do passado de administração, de bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. E esquecer que quem manda é o povo. E quem é o patrão é o povo. E nasce daí. E desde que eu, da minha primeira fala, eu disse o povo é o patrão. De fato e de direito. É que não é levado muito em conta. Políticos não gostam disso. Que o povo é o patrão. Mas é o patrão. E esse patrão está os jovens, que hoje levanta a bandeira, que diz o que quer, que tem formação, estão estudando, estão sendo preparados. E tem a comunicação maior, a informação hoje chega em tempo real. Acontece ali, já chegou aqui. Então não tem mais tempo de mentira, de falsas conversas. Está tudo claro e objetivo aí. E eu creio nessa juventude, creio nas meninas, nos jovens, nos rapazes, que hoje estudam. Nós vamos ter um país muito mais evoluído, porque a educação está crescendo. Com toda a sua dificuldade, ela cresce. Por que cresce? Porque os empregos hoje exigem qualificações. Então, nessa parte, eu acredito que essa geração que está chegando vai fazer a diferença. A gente sabe que a maioria da população, inclusive, que tem mais acesso à informação, à formação, né, porque as mulheres têm mais tempo de estudo, inclusive de nível superior que os homens. A gente sabe que as mulheres hoje são maioria do eleitorado. Campina Grande é importante fazer essa reflexão. Tem a maior média, tem a média maior que, inclusive, que a média do Estado e a média nacional. Quando a média nacional é 51,8% e a média do Estado são 52,3%, Campina Grande tem 53,8%, quase 54% do eleitorado são de mulheres. Mas isso ainda não se traduz na nossa representatividade, isso ainda não se traduz isso não se traduz na nossa ocupação desse espaço. Então, a gente precisa avançar à medida em que a gente ainda precisa alertar outras mulheres, que a gente precisa convencer outras mulheres, né? Que aí é um processo que também não é fácil. Basta a gente ver, por exemplo, como são os ciclos de violência. Você alertar uma mulher que ela está no ciclo de violência é um processo que não acontece agora, de imediato, né? Você tem que fazer toda uma aproximação, todo um processo de conquista, de apontar que ela não está só, de mostrar que existem outras alternativas, de que existe minimamente um aparato que garanta, né, segurança ou os direitos para ela. Então, eu acabo colocando como sendo da mesma forma, né? A gente precisa ir avançando passo a passo. Somos a maioria, nós somos a força. E se temos a força da maioria, por que não lutar por uma causa para nós mulheres? Colocar esse assunto em pauta, né? É identificar que realmente as mulheres atuam pouco politicamente. Esse é o primeiro passo, em tocar no assunto, tocar no tema. E o segundo passo seria tentar reconhecer como fazer para mudar essa situação. Então, esse é o caminho, né? Identificar primeiro que é algo que já vem acontecendo há um tempo, que as mulheres atuam pouco, que elas podem atuar mais, e quais seriam as estratégias para fazer com que elas atuem mais na política, né? E, como eu falei anteriormente, promover o empoderamento das mulheres pode ser uma saída, a priori, muito importante para fomentar essa participação feminina na arena política, principalmente nos cargos eletivos. Certo. Vamos lá. Senhor Cajeta. Vejo as partes que servem. As partes que servem, bota. Aí eu posso ir falando. Não, só para não perder a noção. Imagina. Aí eu vou ter que ficar olhando para lá? Ok. Pronto. Aí tem mais perguntas? Não, desde já. Eu falo muito.
fora Temer.